Denise Campos de Toledo aqui no nosso estúdio, é com você agora. E nós vamos falar da discussão toda que estamos acompanhando em relação às propostas de reforma tributária. Nós já ouvimos aqui no Jornal da Manhã hoje o empresário Flávio Rocha, que está muito preocupado com a proposta em tramitação, especialmente na Câmara, que cria aí um novo imposto com a unificação de impostos federais, estaduais, o estadual ICMS e o ESS, pelo impacto que isso possa ter no setor de comércio e serviços. Mas nós vamos conversar agora sobre essa questão com Paulo Rabelo de Castro, que é economista, ex-presidente do IBGE, ex-presidente do BNDES e diretor do Instituto Atlântico. Doutor Paulo, bom dia. Bom dia, Denise. Um bom dia para todos os que nos acompanham aí no Jornal da Manhã. Acompanhando exatamente toda essa polêmica, o Instituto Atlântico está lançando uma nova proposta também de reforma tributária que tenta minimizar esse risco de aumento de carga tributária muito pesado para alguns setores, tentar a simplificação, inclusive com a cobrança de uma forma mais tecnológica da tributação. Eu queria as suas explicações. Sim, o Instituto Atlântico, como você sabe, Denise, há anos se debruça no assunto da reforma tributária, que é a principal reforma esperada pelo povo brasileiro junto ao Congresso Nacional. Isso soou a hora de um debate definitivo. A nossa preocupação, e com isso nos alinhamos junto com o empresário Flávio Rocha, é que essa mudança exclusivamente no chamado tributo do consumo, que é em princípio uma boa ideia, não se transforme numa tragédia. Uma tragédia porque, ao invés de simplificar, que é o objetivo central da reforma tributária, que acabe trazendo mais complicação para o contribuinte, para o empresário, menor competitividade para as empresas, principalmente no campo de serviços, de um modo geral, e dos bens essenciais, cujo tributo tenderá a ser maior do que é hoje, o que é um absurdo, e, além do mais, um aumento geral da carga tributária, quase inevitável na fórmula atual que está sendo contemplada na Câmara dos Deputados. Portanto, embora eu acho que sejam brasileiros corretos que estejam fazendo essa proposta, que é chamada PEC 45, houve erros de concepção que precisam ser urgentemente corrigidos em termos de obter essa desoneração da carga tributária e simplificação geral da maneira, do modo de pagar impostos no Brasil. Agora, qual seria a alternativa para essa simplificação, com a gente tendo resultados efetivos do ponto de vista de custo financeiro do sistema tributário para as empresas? Como é que seria essa tributação mais adequada? Sim, o Instituto Atlântico está apontando alguns erros centrais dessa PEC 45. O principal deles é uma pegadinha. Os proponentes da PEC 45 afirmam que a alíquota que vai ser cobrada da ordem de 27% sobre o consumo geral de todos os produtos e serviços no país vai ser muito simples, porque será uma única alíquota. Entretanto, dá a todos os 27 estados e mais a 5.570 municípios o direito de mexer com uma parte dessa alíquota. Portanto, a alíquota de 27% corresponderá, na prática, a 5.570 alíquotas diferentes e que terão que ser acompanhadas pelos contadores e pelos empresários e pelos contribuintes de todo o país. Ou seja, uma pegadinha, porque vende a ideia de uma alíquota única simples e, na realidade, o Brasil acorda com 5.570 alíquotas. É um contrassenso. Segundo problema mais grave ainda, ao trazer todas as faixas que hoje pagam tributos sobre consumo, principalmente de serviços, com alíquotas diferenciadas e mais baixas, não porque haja privilégio para os serviços, mas porque os serviços têm uma configuração de atividade econômica distinta da fabricação de uma bolsa, da fabricação de um calçado ou da comercialização de um saco de feijão, todas as alíquotas convergirão para 27%. O que vai acontecer? Em primeiro lugar,
todos os consumidores de produtos essenciais, de medicamentos ou de alimentos, vão ter uma majoração que pode significar dobrar o tributo que atualmente incide sobre esses produtos. Ou seja, ao invés de a população ter uma diminuição de carga tributária sobre os produtos essenciais, ao convergir todos para 27%, nós teremos, então, um imposto sobre o consumo majorado. Em compensação, bens suntuários, bens supérfluos e até nocivos à saúde, como cigarros, terão uma diminuição de imposto. Eu não preciso dizer mais nada, isso é um contrassenso absoluto. A proposta do Instituto Atlântico é apresentar este mesmo imposto sobre o consumo em 5 diferentes faixas. E ao fazer essa diferenciação por faixas, aí sim poderemos acomodar os produtos essenciais na faixa muito reduzida, que operará numa alíquota entre 5% e 8%, e aí estarão os serviços, será uma alíquota de forma cumulativa, que não gera créditos, uma alíquota intermediária reduzida na faixa de 18%, 19%, a faixa padrão na faixa de 27% a 29%, e 2 alíquotas majoradas para capturar os bens mais suntuários, os bens que hoje já são majorados, inclusive porque são nocivos à saúde. Se nós fizermos essa diferenciação, nós teremos sim um sistema nacional válido com 5 alíquotas que são válidas em todo o território nacional e não 5.570 alíquotas como pretende a PEC 45. Em seguida, posso falar também sobre a maneira de distribuir essa arrecadação através do Operador Nacional de Distribuição da Arrecadação. Eu queria colocar exatamente uma preocupação que nós temos até do ministro Paulo Guedes com relação à chamada nova economia, que corre meio à margem dessa tributação. São aplicativos, uma série de serviços novos que não têm uma tributação da mesma forma que os outros. Ele já falou em CPMF, de uma diferenciada, mas foi colocada a discussão, por exemplo, de combustíveis. Como é que se pode contemplar todas essas discussões e reivindicações na reforma que se pode definir agora? A proposta do Instituto Atlântico, Denise, ela contempla exatamente essa modernização. As alíquotas vão incidir sobre os pagamentos. Então, se alguém compra, por exemplo, com um aplicativo e compra, por exemplo, no celular, utilizando um aplicativo, de qualquer forma, essa operação passa pelo sistema bancário forçosamente, ela passa no mínimo por um cartão de crédito e será capturada e entrará dentro, obviamente, entrará de modo digital dentro de um operador nacional de distribuição da arrecadação que vai fazer a leitura desse pagamento, já vai fazer o lançamento do tributo correspondente e, ao final do dia, vai redistribuir essa arrecadação para todos os 27 estados, os 5.570 municípios, e a sobra desse tributo, que é uma menor parte, corresponderá à União Federal em Brasília. E, portanto, um sistema altamente simplificado. Se você pode pensar assim, isso aqui é um milagre, isso é difícil de acontecer, quero dizer que a Rússia, que é tecnologicamente avançada, mas é um país que pode ser comparável ao Brasil sobre esse aspecto, já implantou esse sistema de uma forma altamente sofisticada, de forma que não estamos falando de algo que é impossível de acontecer. O que nós não podemos é aprovar essa reforma tributária sem definir e testar esse Operador Nacional de Distribuição de Arrecadação. Nós já fizemos esses testes no Instituto Atlântico, dá para fazer. Eu, quando presidi o IBGE, também deixei a concepção desse operador, que é, na realidade, uma série de algoritmos que redistribuem essa arrecadação, alinhavado dentro da diretoria de informática do IBGE, e, portanto, o governo federal não precisa gastar 10 anos, como propõe a PEC 45, vou repetir porque parece inverossímil, parece uma mentirinha. 10 anos para fazer a adaptação do sistema velho para o sistema novo. Não, durante um único ano, que pode ser este ano, ao invés de estarmos conversando,
o governo federal, e isso o Ministério da Economia já tem condições de fazer isso, e equipe para tal, começar a testar o modelo do Operador Nacional de Distribuição de Arrecadação, quem sabe em 1º de janeiro do ano que vem já entrar com um sistema novo, sem ter que manter os tributos antigos. Atenção, povo brasileiro, a PEC 45 propõe durante 10 anos introduzir 2 tributos que são os novos, o IBS e o Imposto Seletivo, mantendo todos os tributos antigos. O povo brasileiro não sabe disso, que nós vamos ter todos os tributos antigos ainda operando e mais 2 para conviver com eles. E isso vai gerar uma grande revolta popular. Bom, nós conversamos com Paulo Rabelo de Castro, economista, ex-presidente do IBGE e do BNDES e do Instituto Atlântico. Então, Paulo, muito obrigado, bom dia. Um bom dia, espero que o Brasil consiga finalmente encontrar o caminho da sua reforma tributária. Agora são